O convidado de hoje é o nutricionista Iraê Moreira. Iraê defende uma nutrição simples e sem extremismos. Aborda temas como crononutrição e a importância dos hábitos e do ambiente na construção de uma vida com saúde. No episódio, são apresentadas dicas e ferramentas para que o emagrecimento não venha de dietas inventadas, mas sim de uma mudança no estilo de vida. E daí, cara, obrigado por ter vindo, aceitar o convite. Prazer Muito é legal meu. para nós te ter aqui, né? Um amigo já, na verdade, agora participando verdade. aqui. Eu vou só deixar um recadinho aqui antes. Pessoal, eu vou deixar gravando aqui com a Sharf. É um aplicativo aqui que faz a transcrição, faz a interpretação de tudo que a gente está falando. E aí depois eu deixo o link para vocês, quem quiser dar uma olhada lá, quiser pegar algum trecho, de repente, do episódio que perdeu, vai estar tudo transcrito, é só passar lá no link e baixar, tá? Já vou deixar gravando aqui. E daí, cara, só para começar a nossa conversa aqui, eu já queria te fazer uma pergunta mais clichê aqui do nosso episódio, que é, nesse mundo da nutrição e da alimentação, para ti o que parece óbvio, mas tu, como nutricionista, tu sempre precisa dizer. Então, o que sempre tem que ser dito, embora pareça óbvio para quem está ouvindo? Bom, cara, assim, tem muita coisa assim que parece óbvia e que, na verdade, ela é óbvia, mas ela precisa ser dita. Eu acho que o que eu gostaria de começar é que hoje a gente vive numa internet que às vezes as pessoas entram muito em bolha, sabe? De que ela começa a ver o mundo por um determinado ângulo e as coisas ali dentro fazem sentido e ela passa a ignorar o resto. E isso faz as pessoas acreditarem em coisas, por exemplo, que comer fruta faz mal, ou que comer carne faz mal, ou que coisa do tipo. Então, eu acho que o óbvio precisa ser dito é que o ser humano ele é um ser onívoro. A gente foi feito para comer de tudo um pouco e foi isso, inclusive, que propiciou que a gente sobrevivesse até hoje. Se a gente ficar um tempo sem comer carne, a gente não morre. Se a gente ficar um tempo sem comer fruta, a gente não morre. Mas não significa que a gente deva tornar a nossa alimentação tão excludente assim. De comer uma coisa, só um determinado tipo de alimento e esquecer de todo o resto e de condenar todo o resto. Na verdade, isso é o padrão de hoje, né? Uhum. A gente está vendo muito nessas dietas agora que o pessoal tem seguido justamente essa restrição, né? De pode tal coisa e tal coisa não pode. O que, na verdade, no nosso dia a dia acaba complicando. Muito. Até para tu... Como é que tu faz uma dieta em que tu não pode... Ou tu só come carne ou tu não pode comer carne? Ou tu só come fruta ou não pode comer fruta? O dia a dia, me parece que o dia a dia das pessoas não encaixa com esse tipo de abordagem. Na questão prática, cara, vira um negócio muito conturbado mesmo. Porque tu vai nos lugares e imagina, tu só pode comer carne. A quantidade de lugares que tu pode ir num restaurante, aquilo, e olha lá, entende? Ou tu ficar carregando marmita. Isso no ponto de vista de praticidade, de realmente tornar o processo fácil, não ajuda. Eu acho que a dieta tem que ser fácil. Eu até brinco com meus pacientes que eu digo que, assim, que a vida já dá muita dificuldade pra gente. A vida adulta, tu tem que pagar conta, tu tem que trabalhar, enfim. Então, assim, eu digo que de difícil já basta a vida. A dieta tem que ser fácil. E isso inclui toda a parte prática, toda a parte logística. Inclusive, inclui tu poder ser apto a ir num lugar, numa padaria, talvez não tenha o que seja ótimo para ti naquele momento, mas não é por causa daquilo que tu vai estragar todo o processo. Tu comer alguma coisa de padaria assim, vez ou outra, não vai ser o problema. O problema é o que é a regra, não a exceção. Cara, e tu acha que isso é uma realidade do mundo atual que a gente está vivendo ou sempre foi uma realidade? Eu vou te dizer por que eu estou te perguntando isso. Essa semana eu estava dando uma olhada na questão dos números de obesos no Brasil e que vem crescendo muito, né? E hoje, ali estimado, 60% das pessoas estão acima do peso. Sim. Né? Então, se ele vem crescendo, eu pensei que, se esse número vem crescendo, eu pensei que também seja lógico que a rotina das pessoas esteja mudando de alguma forma, que esteja fazendo esse número crescer. Porque se as pessoas estão engordando cada vez mais, então talvez tenha a ver também com aquela rotina que as pessoas têm hoje. Ou com os alimentos que elas consomem hoje, talvez mais a questão dos ultraprocessados, que não era tão comum alguns anos atrás, Claro. algumas décadas atrás. Então, eu não sei se exatamente é essa mudança na vida das pessoas, na rotina das pessoas, ou a mudança daquilo que é oferecido para as pessoas como alimento, o que pode estar impactando mais, na verdade, nessa questão das pessoas engordarem cada vez mais. E imagino eu, né, que isso naturalmente as pessoas vão tendo menos saúde também conforme vão engordando. Então,
Se a gente pensar do âmbito de saúde mesmo, as pessoas estão perdendo saúde, né? A gente fala, estão engordando, mas na verdade as pessoas estão perdendo saúde, né? Então Sim. isso está impactando em outras áreas das vidas das Sim. pessoas também, né? Com certeza. Cara, vamos lá então. Se a gente for olhar para os dados populacionais que a gente vem analisando, isso no mundo inteiro, tá? Na maior parte do mundo, pelo menos. A obesidade, ela vem aumentando. E dentro do processo da pessoa querer mudar e emagrecer, é fácil a gente cair na armadilha de pensar que é só uma questão individual, é força de vontade, ou quem está obeso, ou quem tem sobrepeso, é preguiçoso, coisa do tipo, quando na verdade isso é uma questão de saúde no âmbito maior, isso é uma epidemia. Se tu for olhar se tu parar para analisar como é que a gente considera uma epidemia, uma pandemia, uma coisa do tipo, a gente pode dizer que o sobrepeso e a obesidade, ela tem as mesmas características. Porque tem tanta gente nessa condição e vem aumentando que isso tem esse padrão de comportamento de ser se tu considerar uma doença, né? Porque tem gente que não considera, mas de ser uma epidemia mesmo. E tem muito a ver com o que a gente vem vivendo, porque se a gente comparar o estilo de vida que se tinha 50 anos atrás, 70 anos atrás, e comparar com hoje, ele é muito diferente. Só que, ao mesmo tempo, é difícil a gente separar pontualmente ou resolver isso de um ponto de vista de população. Porque imagina, é ultraprocessado, vai deixar de existir ultraprocessado? Pois é. Vai deixar de estar ali na gôndola do supermercado? Ou é horas de trabalho, ou é mudar o tipo de trabalho para menos exercício braçal, menos trabalho braçal e mais trabalho intelectual. Isso vai mudar. Então tem coisas que, por mais que a gente tenha mais ou menos coisas que a gente consiga correlacionar numa questão de sociedade, numa questão do macro, como é que a gente resolve isso na vida daquela pessoa, daquele indivíduo? Então é muito difícil mesmo. Teve até um estudo que ele foi lançado acho que em 2020, 2021, eu lembro que era pandemia ainda, que teve uma repercussão muito forte e até de certa forma meio contraditória, que o título era, eu não lembro exatamente, mas era em resumo de que a obesidade era contagiosa. E isso deixou muita gente incomodada com isso. Porque o que quer dizer que é um contagioso? Tu está dizendo que é doença? E, de certa forma, o que ele quis dizer, resumidamente, é que os comportamentos que a gente tem, eles dependem do nosso ambiente e dependem de outras pessoas. Então, é fácil a gente começar a copiar maneirismos e trejeitos de outras pessoas. Por exemplo, quando tu casou, eu garanto que tu passou a ter comportamentos mais similares à tua esposa. Sim. E ela também. Aí, imagina que tu está num ambiente onde as pessoas têm comportamentos que geram obesidade, ou que empurram para isso, que são obesogênicos. Tu vai tender a absorver aquilo só por espelhar, só por estar por perto. Então, sim, o comportamento é uma parte importante do que a obesidade tem hoje. O nosso meio ambiente, o ambiente que a gente vive, é uma parte importante, mas tem coisas que são do bicho que a gente é, são questões genéticas, são questões de microbiota intestinal. Então, tem coisas que a gente tem um certo controle, a nível macro, tem algumas certas coisas que a gente tem a nível micro no teu dia a dia, na tua rotina, e tem coisas que a gente não tem controle, que tu nasceu com a carta para ter mais facilidade de ser obeso ou não. E quando a gente pensa no cenário moderno hoje com rede social, então isso se agrava muito, né? Porque eu entendo até que não só da questão da nutrição, de outros problemas que as pessoas vêm passando na vida delas, questão de ansiedade, questões comportamentais, como eu estava falando, que acho que é o principal, a questão do comportamento. E a rede social, a gente acaba, quando a gente vai se comparar, a gente acaba se comparando com realidades que na verdade não existem, né? Tipo, eu vou lá, olho uma vida de uma pessoa que ali é perfeita, mas na verdade não é, e eu acabo julgando a minha própria realidade a partir daquilo, e ou eu gero uma ansiedade, até uma depressão, né? Falando da depressão como um sentimento ruim, no caso, não na questão da doença, mas como questão comportamental. E então, talvez, nisso que tu falou, da questão do comportamento das pessoas, como vem acontecendo, eu acho que a rede social pode estar gravando muito isso, né, cara? Não sei se realmente se torna um impacto gigante, mas eu imagino que pode estar trazendo aí uma mudança drástica realmente em como as pessoas vão se comportar. E talvez esses números não apareçam agora, mas vão aparecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Imagino que a gente esteja construindo aí um futuro, uma realidade em que as pessoas vão ser muito mais doentes do que são hoje, mas a gente só vai perceber o motivo disso, os gatilhos disso, quando a gente olhar para trás e ver como a gente está se comportando hoje, né? Com questão, principalmente com questão a internet e a rede social. Tem coisas que a gente só consegue ver depois que acontece mesmo, não vai acontecer
a gente não vai ver na hora, a gente vai ter que esperar passar para poder dizer. E com relação às redes sociais, eu acho que uma coisa que acontece que é bem problemática é que o que chama mais atenção e o que acaba tendo foco mesmo das pessoas é aquele 1%, aquele 0,01% das pessoas que estão em destaque naquela área. Só que eu acho que é muito improdutivo a gente querer comparar a nossa vida com a dos outros, assim. Sem falar que a vida do Instagram e da internet ela é curada. As pessoas escolhem o que elas colocam ali. Então, eu acho que é uma coisa improdutiva. É fácil da gente acabar querendo comparar a nossa vida com a dos outros, mas não serve de muita coisa. Né? Mas acho que tem muito a ver com rotina também, né? Porque antigamente as pessoas elas cozinhavam em casa, né, era diferente, o alimento que consumiam era diferente. Hoje tu vai a restaurante, né? Perfeito. As pessoas trabalham, elas não conseguem almoçar em casa, não conseguem cozinhar, então tu acaba comendo em restaurante, muito mais fritura, muito mais, né? Alimentos que não são tão saudáveis, né? Então, até eu te pergunto, assim, tem alguma coisa assim que tu indique para que seja diferente, né? Para que possa ser feito de uma forma diferente? Esse é um dos negócios que precisa ser, parece óbvio, mas precisa ser dito, que é cozinhar em casa, tu tem muito mais controle do que tu tá botando no prato do que quando tu vai comer no restaurante. Porque assim, a problemática de comer num restaurante, comer fora de casa, são inúmeras. Uma delas é o quê? Por exemplo, o buffet. Olha o tamanho do prato do buffet que tu vai lá para pegar. É o mesmo tamanho que tu tem em casa? Não, ele é muito maior. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com aquele cara ali na casa dele, com o Igor, que o pai dele, antes de eu conhecer a família dele, ele passou por um emagrecimento muito grande. E eu lembro de chegar na casa deles para almoçar e eu fiquei chocado, que era um prato de sobremesa. Para almoçar. Eles repetiam várias vezes, mas era um prato de sobremesa. E eu percebi que mesmo assim, que por causa daquilo, isso era ensino médio, né, Igor? E eu comi menos, e eu vi que todo mundo naquela casa comia menos do que a média das pessoas por usar um prato pequeno. E eu lembro que as visitas também comiam comiam num prato pequeno. Tá um oi pro tio N, porque o que aconteceu? Ele viu um estudo que quanto menor o prato, menor as porções que as pessoas acabam comendo no geral. Sim. E eu lembro dele me comentar isso na época. E aí, o que o buffet faz? Ele ganha quanto mais tu come, porque é por peso. Sim. Então, o que ele te dá? Ele te dá um prato imenso. Ele te dá uma oferta de alimentos muito grande, porque quanto mais oferta tu tem, mais desejo tu gera na pessoa e mais indecisão, mais dúvida. Por exemplo, em casa, tu vai comer um arroz, um feijão, uma saladinha, uma carne, talvez uma batata frita, um negocinho gostosinho assim. E vai ser isso. Agora, quantos tipos de arroz, de massa tu tem num buffet? Quantos tipos de fritura, entende? Então, o problema de comer em restaurante não é necessariamente a comida que está ali, mas é a pressão que a oferta te gera e o teu comportamento mediante a isso. Aí isso volta para o que a gente estava falando, do meio ambiente. Então, o ambiente do restaurante, ele faz tu pegar mais calorias se tu não está preparado e muito bem disciplinado. Só que aí, se tu está disciplinado e preparado, isso depende de força de vontade. Força de vontade tem limite. Então, se a gente depender para viver uma vida sadia, ficar sempre matando no osso do peito na força de vontade, não vai dar certo. A gente tem que criar várias camadas na nossa vida, inclusive no comportamento e no nosso ambiente, para conseguir ter o comportamento adequado. Porque, por exemplo, se tu for em aniversário e não comer o bolo, tu vai estar sempre matando na força de vontade. Por que tu não come um bolo, mas determina que tu vai comer uma porção mais razoável e que tu não tem essa perspectiva de restrição na tua vida, de que tu não pode comer o bolo? Porque quando a gente restringe, a gente também gera... Tu fica pensando naquele alimento. Pensa assim, eu não posso comer o bolo. Se tu tira o não, tu tá dizendo, eu posso comer o bolo. E quando tu pensa, não posso comer o bolo, tu vê o bolo, sente o gosto do bolo, lembra do bolo. E tu tá restringindo, sabe? Vira uma coisa complicada. Então, voltando agora pro negócio de cozinhar em casa, realmente, se a gente conseguir cozinhar mais em casa, as pessoas costumam emagrecer com mais facilidade. Tem a problemática da dinâmica de trabalho e de vida que a gente tem hoje, mas quem puder fazer isso, se organize para fazer, nem que seja fazer marmita no final de semana, ou alguns dias da semana, mas realmente é uma bela ferramenta para ajudar a emagrecer, sim. Tá, e eu te pergunto, atualmente tem muito alimento, principalmente legumes congelados, né? Já embalados, perfeito. Enfim. Eles têm as mesmas propriedades, eles perdem por estar congelado, enfim, ou pode ser usado para facilitar? Então, isso é uma dúvida frequente, mas ela é genuína. O que acontece? Ainda é vegetal, entende?
Não é porque foi congelado que virou chocolate. Entende? Virou doce. Não, ainda é brócolis, não é donut, entendeu? Por mais que possa ter alguma perda de alguma coisa, geralmente quando a gente cozinha alimentos, a gente vai ter uma troca, principalmente os vegetais. A gente vai perder determinados compostos e, por vezes, ganhar outros. Por exemplo, quando a gente pega uma cenoura crua, ela tem uma digestibilidade muito pior do que uma cenoura cozida. Para algumas pessoas isso é positivo, porque dependendo do tipo de microbiota que ela tem, a fibra da cenoura pode dar alguma irritação para ela, isso acontece. Então, ela comer cozida vai ser melhor. Agora, para algumas pessoas, pela digestão ser mais lenta e o alimento cru dá mais trabalho, isso vai dar mais saciedade para ela. Então, é uma coisa que a gente também tem que ajustar individualmente. Por exemplo, se for comer feijão cru é muito tóxico. E a gente perde essas toxinas do feijão quando a gente cozinha. Então, aí eu te pergunto, cozinhar o feijão é ruim ou é bom? É bom. Agora, o brócolis é melhor comer cru ou cozido? Ou congelado? Depende. Tu vai perder algumas propriedades, tu vai ganhar outras. Por exemplo, é muito comum a gente melhorar a absorção de algumas vitaminas quando a gente cozinha. Mas a gente perde alguns compostos bioativos, que são coisas que não são nem carboidrato, proteína e gordura, nem vitaminas e minerais, mas são compostos que tem ali na planta que elas interagem com o nosso corpo. Por exemplo, por que o chá de camomila calma? Porque ali tem um composto bioativo que interage com o nosso corpo, que não é nutriente. Então, muitas vezes a gente torna mais disponível ou menos disponível para o nosso corpo usar quando a gente cozinha. Então, eu não me preocuparia tanto com o vegetal ser cozido, se ele é cru ou se ele está congelado. Ele ainda é vegetal. Boa parte dos benefícios dele vão estar ali. Cara, só vou abrir aqui um parênteses. Igor, tu quer te defender, cara, do que o Iraí falou? Tu quer te defender? Pode defender aqui, cara. Pode falar. Tranquilo. Não, mas eu me senti na obrigação, porque eu e a Marcela, nós somos formados em Direito, né? Então a gente preza muito por essa questão da justiça. Não, mas ele sabe que é verdade, não tô mentindo. Não, tá bem. Não, mas tá tranquilo, não precisa de defesa. Tá ótimo, foi um elogio. Tu quer um advogado, eu consigo um advogado. Mas tá legal, vamos seguir então. Não, porque só se ele cobrar depois e não poder depois se defender. Não, a visita recebeu um prato de, né, vai jantar e aí não, é um pratinho. Não, mas foi uma de experiência sobremesa. legal, foi uma experiência legal. Mas eu vou adotar, achei legal. Mas assim, não era aquele prato normal, assim, era aquele prato de sobremesa, mas pra comer bolo, aqueles bolos grandes, sabe? Era um pouco maior, não era pra comer uma fatiazinha de pudim, exatamente, né? Um pratinho de sobremesa, mas matou a fome, né? Matou a fome. Tá bom. Cara, eu queria conversar contigo sobre a questão de tomar de decisão. Porque o que eu vejo, assim, ó, tu falou aqui bastante da questão da oferta, né? Do restaurante tem muita oferta, em casa tu tem menos, então, obviamente, fica mais fácil de tu... Em casa tu pode ter menos. Tu pode, exatamente. Não é que tu tem, tu pode. Exatamente, mas é isso que eu ia te perguntar. Essa tomada de decisão, cara, porque assim, ó, hoje... eu bato muito nessa questão da internet, cara, porque a internet, ao mesmo tempo que ela facilitou muito a nossa vida, ela nos trouxe problemas que antes a gente não tinha. Exato. Né? Então, eu sempre pude ligar lá para uma lancheria e pedir um X, ou pedir uma pizza, ou pedir uma comida. Sempre pude fazer isso. Mas entrar no iFood é diferente, né? É diferente. O conforto de entrar no iFood é diferente do que ligar. O cupom que ele te envia, a notificação. Exatamente. Não, e até a questão do ligar, às vezes tu tem que ligar e falar com uma pessoa do outro lado. E muitas vezes tu não tá nem a fim de falar. Por exemplo, tu chegou do trabalho cansado. Aí eu tenho que ligar lá e pedir. Só o fato de ter que ligar e pedir pode parecer preguiçoso, mas às vezes tu tá tão cansado que diz, eu não vou ligar. Eu vou comer o que tem aqui. É que nós somos seres preguiçosos, a gente vai pela lei do menor esforço. Por isso que eu digo que não dá pra gente depender da força de vontade. Porque já vai precisar força de vontade de um momento ou outro e a força de vontade ela gasta. Então, realmente, assim, não é que essa preguiça que tu fala tem uma conotação negativa. A gente é isso por natureza e é nisso que eles exploram a gente. É nisso que eles sabem como a gente funciona melhor mesmo do que a gente. A gente tem... todo ser humano vai ter aqueles gatilhos, né, naturais que para todo mundo uma coisa acontece e vai ter uma determinada reação, digamos assim. Mas quando tu vai analisar caso a caso no teu consultório, ali, os teus pacientes, por exemplo, né, eu vou ali fazer uma consulta contigo. O que tu olha na pessoa, né? O que tu tenta entender na rotina dela, das coisas que ela faz, que tu consegue perceber que tem determinados gatilhos que vão se aplicar para ela? Porque
as pessoas, embora sejam seres humanos, elas são diferentes na forma Claro, de pensar perfeito. e na forma do sentimento, que eu acho que é uma das coisas principais até que faz, muitas vezes, a pessoa decidir comer uma coisa ou comer outra, como ela está se sentindo, né? Estou me sentindo mais nervoso, eu vou comer determinado tipo de alimento, né? Estou mais ansioso, estou mais calmo. Eu entendo que isso tudo ajuda. O que tu percebe, assim, que tu consegue ver nas pessoas que diz, ó, essa pessoa aqui tem determinado gatilho porque ela age de tal forma? Claro, tu não vai conseguir aqui delimitar todos os tipos de comportamento, mas alguns que sejam uns assim, mais comuns. mais comuns, exatamente. Até para que as pessoas possam analisar assim, e dizer, pá, eu como isso e eu tenho esse comportamento, ou eu tenho esse determinado tipo de coisa que eu faço que influencia. Que daqui a pouco, às vezes, é uma mudança pequena, né? Na rotina da pessoa, no comportamento dela, é alguma coisa que ela estava acostumada a fazer, que ela muda e quando vê ela consegue ter um resultado grande em função disso. Perfeito. Cara, o que eu tenho para dizer então assim, ó? 80%. Esse é aquele, né, número de bolso, né, que a gente tira. Não é, É não Pareto. 80%, mas assim, É o Pareto 80-20 que já virou meio clássico. A maior parte das pessoas que chegam no consultório, elas chegam com os mesmos problemas. É o estilo de vida que a gente vive hoje, entendeu? Vamos falar do ponto de vista de rotina e de alimentação, tá? A pessoa, ela acorda de manhã, porque ela tem que trabalhar, geralmente. Ela acorda meio cansada, não tá bem disposta, e ela toma um café meio de qualquer jeito. Ela toma um café porque ela não vai ficar até meio-dia, que é o horário que ela tem depois para comer, sem comer. Então ela toma algum café da manhã meio aleatório. Às vezes um pão com manteiga, um café com leite, às vezes uma fruta, um iogurte, olha lá. Aí essa pessoa vai para o trabalho, ou leva o filho no colégio, enfim. No horário do almoço, ela tá com muita fome. E ela costuma comer assim, digamos, tentar compensar a falta de nutrição que ela teve já de manhã. Muitas vezes já começa aí. E a pessoa vai, aí ela come bastante, e geralmente ela almoça em restaurante, que tem aquela oferta. Então imagina, a pessoa acordou de manhã, ela não se alimentou bem. Aí ela trabalha, passa por um processo de estresse, que é trabalho. Trabalho é estresse, não é passeio no parque. E ela tá com fome ao meio-dia e um pouquinho estressada. E ela vai no restaurante, que tem fritura, tem comida gordurosa. E ali, muitas vezes, as pessoas já começam a se alimentar de maneira inadequada. Comem bastante, comem muita comida calórica, vai para o trabalho, já dá aquela lombeira do almoço, toma um cafezinho para aguentar a tarde toda. Como ela comeu muito e ela tem que produzir, ela passa a tarde inteira sem comer. Aí chega no final do expediente, lá pelas 5, 6 horas, 7. É hora de buscar as crianças no colégio, é hora de tomar café da tarde. Ela está morrendo de fome, a criança também está com fome. Aí tem uma padaria perto do colégio, que ela já sabe que tem um negocinho bom ali, um sonho, uma fritura. Ela toma um cafezão e, dependendo da rotina da pessoa, ela janta em casa ou pede comida. Então, assim, muitas das pessoas que chegam hoje no consultório, elas chegam exatamente com essa rotina. Tomam um café da manhã mal tomado, ou não tomam um café da manhã, muitas vezes. Tem um almoço em restaurante que não está bem ajustado, passam a tarde sem comer, chega às 6 da tarde, tá louco de fome, imagina. Tu tá com fome. Tu vai no supermercado, vai na padaria, tu comprar as coisas com fome, tu vai comprar o que tu não deve. E aí chega de noite, ela vai ter uma janta normal, o que é raro, e muitas vezes as pessoas vão pedir lanche, vão pedir comida. E aí elas renovam esse ciclo. E as pessoas ficam com muita dificuldade de quebrar isso, de, cara, como é que eu faço? E a maior parte das pessoas, como elas têm o mesmo problema, a gente resolve do mesmo jeito, que, cara, é no café da manhã. O café da manhã, bem tomado, a gente consegue resolver boa parte dos problemas dela para o resto do dia. Por que acontece? Nós somos seres diurnos. E a gente tem o nosso ciclo circadiano ajustado para se alimentar ao longo do dia. Não é noturno, a gente não é... Como é que é o nome do animal mesmo? Morcego, que se alimenta de noite. Nosso ciclo circadiano funciona para a gente se alimentar durante o dia. E se a gente consome um café da manhã bem tomado ao longo... Já na manhã, a gente sinaliza para o nosso corpo que a gente está bem alimentado para o dia inteiro. Entendi. Então, assim, a gente já tem vários estudos de nutrição que a gente chama de crononutrição, que é pesquisas que comparam ingestão de nutrientes em determinados pontos do dia e qual é o desfecho disso. E tem vários, na verdade, que são muito interessantes, que o que eles fizeram? Eles fizeram café da manhã rico em proteína e pobre em proteína, mas com a mesma caloria. E o resto do dia, as pessoas elas ficavam com um buffet disponível para comer o quanto elas quisessem. E as pessoas que, mesmo comendo a mesma quantidade de calorias, ingeriram mais proteína no café da manhã, elas, ao longo do dia, naturalmente pegavam menos caloria no buffet. Então, as pessoas tinham acesso ao buffet a comer quanto elas quisessem. A única coisa que elas precisavam fazer era que
antes dela comer, ela tinha que pesar ali o prato, eles iam ver quantas calorias tinha ali naquele prato. E o que eles perceberam é que quanto melhor a alimentação da pessoa durante a manhã, melhor a resposta dela de fome ao longo do dia, mas vai diminuindo. Então, eu pego os meus pacientes que eles têm um café da manhã que eles não estão bem ajustado, a gente ajusta esse café da manhã principalmente focando em alimentos naturais, em ingerir mais proteína, e naturalmente ao longo do dia as pessoas sentem menos fome. Claro, além disso a gente também ajusta o almoço, faz a pessoa não ficar do almoço até o final da tarde sem comer, para que ela não chegue com muita fome nesse horário. Mas é de fazer esses ajustes de rotina que tornam a vida mais fácil também. Porque foi o que eu disse, a gente depender sempre de matar no osso do peito para fazer a dieta, a gente está ralado. A gente tem que moldar o nosso comportamento e o nosso ambiente para que o que é onde a gente queira chegar fique mais fácil. É errado dizer que a principal refeição, então, seria o café da manhã e a janta seria meio que o vilão? Porque eu sempre ouvi falar isso, quer emagrecer, tira a janta, não janta, enfim, porque vai dormir em seguida. Sim. E tal. Mas isso é assim mesmo ou em partes, enfim? Eu prefiro dizer que é em partes. Por que acontece? Isso que eu estou dizendo é uma tendência. Mas, por exemplo, tem gente que se ajusta muito bem não comendo de manhã, mas tendo uma alimentação ajustada ao longo do dia. Eu já fiz isso por muito tempo, de ter a minha primeira refeição no almoço. Mas ela está ajustada. Agora, a forma mais fácil para a maior parte das pessoas ajustar é através do café da manhã. Por que acontece também? O nosso corpo ele vai estar com o sistema digestivo mais apto a digerir a comida de manhã e meio-dia. A gente vai estar mais sensível à insulina, que é a nossa resposta à comida depois, quando ela já chega na corrente sanguínea, ao longo do dia. Durante a noite, o nosso corpo ele já começa a criar uma resistência à insulina. Então, tu comeu um prato de massa, assim, ou comeu um monte de batata, ou uma coisa muito gordurosa, muito calórica de noite, o teu corpo ele não vai ter a mesma sensibilidade àquele nutriente e nem vai ter o que fazer com aquele nutriente, porque tu vai deitar e dormir. Entende? Então, ao longo do dia, tu vai ter não só um sistema digestivo mais propício para consumir essa comida e usar isso como fonte de energia, como o teu corpo está mais sensível, ele é feito para isso, entende? Não que tu precise tomar café da manhã, ou tu precise, mas para a maior parte das pessoas, o desajuste começa aí. Se a gente cuida de um café da manhã bem tomado, focando em proteína, frutas, e alimentos naturais, a tendência é que ao longo do dia tu vá sentindo menos fome, e se a gente fizer um almoço e um lanche da tarde bem ajustado também, de noite a pessoa não vai ter aquela mesma vontade de comer um lanche. Porque a maior parte das pessoas que sentem muita fome de noite, primeiro é por hábito, segundo é porque elas não comeram adequadamente ao longo do dia. Então se a gente começa a ajustar, comer melhor ao longo do dia, fica mais fácil tu vencer a luta contra o iFood, porque o iFood ele sabe mais de ti do que tu. Então assim, se tu não tá preparada para enfrentar isso, vai ser difícil. E nessa linha, qual é a tua opinião sobre o jejum intermitente? Eu acho que ele é uma estratégia válida, mas ele tem mais propaganda do que benefício real, assim. Eu não estou dizendo que ele não é bom. É que ele não é a bala de prata. É que o jejum intermitente ele ajuda a fazer? O que é jejum intermitente, para quem não sabe? É quando a gente restringe a nossa janela de alimentação por uma menor do que o padrão. Por exemplo, o padrão das pessoas é, digamos, tomar um café das 8 da manhã, ter um almoço ao meio-dia, comer alguma coisa às 4 da tarde e jantar às 8. Digamos que fosse isso, tá? A maior parte das pessoas janta mais tarde. Mas digamos que seja numa janela de 12 horas. O jejum intermitente é a gente aumentar o período de jejum que a gente teria de 12 horas para 14 horas, 16 horas, enfim, 20 horas, depende muito do protocolo. Ele é uma forma de restrição que a gente usa o tempo. Que é como tu tem menos tempo para te alimentar, a tendência é que tu coma menos. Só que isso nem todo mundo responde dessa maneira. Tem gente que responde muito bem, isso vai funcionar. Mas tem pessoas que, por conta da restrição, elas acabam tendo compensações no período de alimentação. Então é comum, não é raro acontecer, da pessoa fazer um protocolo de jejum intermitente e ela acabar tendo um episódio de compulsão alimentar desencadeado por isso. E é mais comum em mulheres, inclusive. Mais comum em mulheres que tentam fazer jejum intermitente desenvolverem compulsão alimentar por conta disso. Vai acontecer com todo mundo? Não. Vai ser necessariamente ruim fazer jejum intermitente? Não, mas é uma ferramenta e que o uso vai depender da situação da pessoa. Não é uma coisa que tem uma conotação negativa ou positiva. Tudo depende de um contexto. Mas para a maior parte das pessoas é difícil de ajustar. Porque o café da manhã ele vai ajudar a maior parte das pessoas e a maior parte das pessoas também vai desejar uma janta. Então,
Para uma pessoa que tem uma vida normal e quer ter uma vida normal, não necessariamente vai se encaixar. Mas se encaixa com muita gente, viu? Tem gente que vai bem. Eu, por exemplo, eu vivo muito bem em jejum intermitente, mas não é porque isso para mim funciona que eu vou sair pregando aos 4 cantos do mundo, entendeu? Eu consigo separar bem o que é o que funciona para mim e o que é que a gente tem de consenso dentro da ciência. Tu sabe que o jejum, para mim, sempre foi a melhor estratégia, assim. Eu, desde muito novo, não tomo café da manhã. Não sinto, na verdade, eu não sinto falta. Às vezes até eu me perguntava nisso, assim, eu não sinto falta do café da manhã. A não ser quando eu vou em hotel, né? Aí hotel, o cara detona mesmo. Mas tem oferta, aí tem oferta do buffet? Então, mas aí não é aquele café da manhã ideal que tu falou, cheio de proteína. O café cheio de pão de queijo e croissant que tem ali, né? É que eu não sei se não faz falta ou se é mais fácil tu pular. Né? Porque tu fácil. pular o almoço, tu pular a janta, porque tu já passou o dia. Agora é mais fácil, porque tu levanta e aí tu já te veste, é tudo correndo, vai trabalhar e tal. E aí é mais fácil, porque aí tu já te envolve com o teu trabalho, enfim, né? Então, e aí eu te pergunto, que... é mais fácil pular o café da manhã ou pular a janta? O café da manhã. Então, para quem quer fazer jejum intermitente, a maior parte das pessoas, elas fazem esse jejum intermitente diurno. Mas tu poderia fazer de tomar o café da manhã, às 8 da manhã, almoçar meio-dia, fazer uma janta, um lanche reforçado mais tarde, umas 4, 5 horas da tarde, e fazer o teu jejum de noite. É que isso é imprático pro estilo de vida que a maior parte das pessoas vive. Mas, voltando, o jejum intermitente ele é uma ferramenta. Em algumas pessoas ele vai se ajustar, é uma ferramenta que para algumas pessoas vai servir, para outras não. Mas é uma ferramenta que serve para restringir as calorias que as pessoas vão ingerir, porque hoje que a gente tem uma epidemia de um consumo exagerado de calorias. Então essa é uma forma de tu restringir, mas tem várias formas. Essa é uma delas. Esses dias eu vi um vídeo sobre a questão do jejum, aí mostrava assim, depois de tantas horas, 12 horas, tu começa a queimar, sabe? Eu não vou saber te dizer agora, tecnicamente, o que tu estava queimando ali, mas aí tinha 16 horas, as células passam a se alimentar mais de... Enfim, mostrava que a partir de 24 horas ou 30 horas, tu tava, sei lá, tu tava no ápice, assim, Muda o estado metabólico para alguma coisa diferente. O que acontece é que a gente costuma... O que acontece no nosso corpo é que ele vai ser pressionado a usar determinados recursos como fonte de energia, que é o quê? Que é a gordurinha embaixo da pele. E a que está entre os nossos órgãos. Só que o jejum intermitente é uma forma, digamos assim, bruta e simplificada de fazer isso. Tem várias outras formas de fazer. Uma delas é fazendo exercício cardiovascular. Porque, por exemplo, quando a gente faz um exercício cardiovascular, uma corrida, por exemplo, hoje, quando eu corro 1 hora, na velocidade que eu costumo correr, segundo o meu relógio, eu queimo entre 500 e poucas calorias e 600 e poucas calorias, tá? Isso é uma magnitude de déficit calórico tão grande para 1 hora, que eu ativo essas mesmas vias metabólicas que um jejum prolongado vai ter. Então, o que o jejum ele acaba fazendo é ativando essas vias metabólicas de consumo de calorias que está no nosso corpo. Só que ele não é a única forma. Várias coisas têm isso. Por exemplo, todos esses benefícios que se atribuem ao jejum, que a gente ficou muito famoso depois que teve o prêmio Nobel da autofagia, essa autofagia a gente não tem só através do jejum. A gente tem através do exercício cardiovascular. O que é autofagia? A autofagia é um fenômeno onde o nosso corpo ele mata determinadas células que elas já não estão muito bem de saúde. Elas já são células que elas estão com certo problema. É como se fosse assim, imagina que tu tem um monte de maçã, tá? Tu é um feirante. Tu tem lá na tua gôndola. Tem umas que já estão estragadas. Uhum. E tu não pode ter todas aquelas maçãs expostas na tua gôndola. Tu não vai botar as estragadas ali. Sim. Então, o que o teu corpo faz? Teu corpo ele percebe que ele está numa restrição energética tão grande que ele pensa, tá, do que eu posso me livrar aqui? Ele pega as células que estão mais capenga e se livra. E sobram as células sadias. E isso é autofagia. Só que a gente não tem só o jejum como uma forma de ativar a autofagia. Tem várias coisas que a gente consegue fazer para fazer isso. É que o jejum ficou mais famoso e hoje a gente sabe que o próprio déficit calórico tu gera autofagia. Então, perder peso gera autofagia tanto quanto o jejum. Fazer exercício cardiovascular, que tu tem um déficit calórico muito acentuado num período curto, tu gera autofagia também. Então, o jejum ele é uma ferramenta que faz isso, mas ele não é nem de longe a única que faz isso. E dietas restritivas, porque é comum, né? A pessoa quer emagrecer e come só carne. Enfim,
tem algum prejuízo para a saúde? Ok. Aí a gente entra naquela coisa do óbvio precisa ser dito, né? Que foi o que eu falei. Mais uma vez. Que foi a primeira pergunta, que foi que nós claramente somos seres ornívoros. Porque tem aí tem os carnívoros. Apesar de eu achar que a gente sobrevive bem só com carne, é sobreviver. Eu acho que tanto os carnívoros quanto os veganos, eles mostram pra gente de que a nossa flexibilidade é tão grande que a gente consegue viver, mesmo com a total inexistência de um determinado grupo alimentar. Então, eles mostram pra gente de que, é possível, mas eu vejo eles muito mais próximos do que distante. É como se isso, por exemplo, no eixo X aqui tá o carnívoro e o vegano. Só que de restrição e extremismo, eles estão tão longe que eles acabam se aproximando muito. Isso, para mim, foi o que eu disse, só a prova de que a gente consegue sobreviver. Mas a pessoa vai ter a saúde ótima em função disso? Não. Por exemplo, a gente não tem esse mesmo sistema digestivo de animais herbívoros. A gente não tem um intestino tão grande assim, a gente não tem uma microbiota especial. Mas, ao mesmo tempo, a gente claramente não é carnívoro porque a gente não tem mais o gene que a gente produz vitamina C. Porque, por exemplo, um leão, como é que ele come vitamina C se ele não come... Como é que ele tem vitamina C se ele não come laranja, se ele não come kiwi? É porque animais carnívoros, eles ainda têm o gene que produz vitamina C no corpo deles. A gente passou por tanto tempo comendo fruta e vegetais que em algum momento na nossa história evolutiva como primata, o gene que produz vitamina C no nosso corpo, ele foi extinto, ele deu errado. Como a gente comia fruta, a gente sobreviveu. Mas hoje, se a gente fica sem vitamina C, é que isso é uma coisa que é complexa. Porque às vezes a gente acaba sendo vítima do nosso próprio sucesso. A gente está tanto tempo em boa parte do mundo sem problemas de desnutrição que as pessoas esqueceram o que isso é. Entende? A gente esqueceu o que é escorbuto. A gente esqueceu o que é beriberi. A gente esqueceu uma série de coisas. Que quando tu faz essas alimentações muito restritivas, tu vai ter uma deficiência desses nutrientes. Talvez não a ponto de tu desenvolver um problema de saúde tão agudo e tão grave. Mas, por exemplo, uma deficiência que a longo prazo vai te trazer prejuízo. Porque isso é uma coisa que acontece também. Mas há possibilidade de suplementação? De repente, se tu tiver um acompanhamento? Sim, claro. E aí, ok. Claro. Isso é uma coisa que, inclusive, que veganos eles estão acostumados a suplementar vitamina B12, ácido fólico, coisas do tipo. Então, é uma ferramenta viável, mas aí muito do argumento de restringir o grupamento alimentar por saúde cai por terra. Tu pode seguir não comendo carne em função de uma questão ética. Mas aí o negócio de é melhor para a saúde, aí já não é mais. Já é discutível. Não é nem discutível já. Sim, já é comprovado. Já cai por terra. Sim, não seria a melhor opção no caso. Exatamente. Eu vejo que o pessoal que é vegano, eles seguem mais por uma linha ideológica mesmo, do veganismo, né? Não por uma questão de saúde. Tudo funciona em temporadas, né? Já teve a temporada, por exemplo, quando saiu um documentário acho que era a Dieta do Gladiador, que eles viram que lá um grupo de gladiadores romanos, eles tinham uma dieta basicamente vegana. Só que isso, assim, cara, eles são escravos, entendeu? E outra, naquela determinada região, isso não significa necessariamente uma saúde ótima, enfim. Sim. Tem várias coisas para a gente discutir. Mas realmente, muita coisa que acontece hoje, a gente é fruto de um sucesso de que as pessoas esquecem o que não ter determinados alimentos ou nutrientes causa de saúde. Por exemplo, os marinheiros britânicos, eles ficaram muito tempo conhecidos como limeiros. Por quê? Porque eles carregavam lima. Por quê? Porque muitos das fragatas que viajavam pelo mundo e ficavam meses no mar, as pessoas tinham escorbuto, por não ter vitamina C em nível adequado. E aí os caras começaram a carregar fruta e conseguir fazer viagens muito mais longas. E sobreviver, aquela tropa sobreviver por muito mais tempo. Então tem uma série de coisas que, assim, que parece óbvio, mas precisa ser dito, assim, como fruta, gente, como carne, isso não é o problema. Isso talvez seja também da questão da disseminação de muita informação, né? Porque é isso que tu falou, é óbvio, parece óbvio, mas tem que ser dito. Mas é que tem tanta coisa óbvia sendo dita hoje em dia, né? Então, são vários óbvios, digamos assim, né? Que tu se abre contradizem qualquer, também. né? É que assim, o que acontece? A nutrição é uma ciência muito complexa, porque ela vem depois de diversas camadas. Por exemplo, se a gente for olhar a ciência na física, ela é muito precisa e muito exata. Na química, a gente já não sabe exatamente onde o elétron está naquela nuvem de elétrons. Na biologia, então, esquece.
É Sim. muito difícil. A gente usa a ciência como um instrumento, é a melhor ferramenta que a gente tem para avaliar a biologia, mas a gente não tem a mesma precisão que outras áreas. Então a gente fica nessa bagunça e é fácil a gente tentar entender o negócio na minúcia e esquecer do que é importante, do básico que sempre funciona, que é o que a nossa avó fazia. E nessa busca aí de... Porque assim, ó, eu acho que como a gente tem muitas possibilidades e como tu falou, é muito complexo dizer o que é certo, o que é errado, nessa busca de achar o que seria melhor, a pessoa vou testar várias dietas ou ir no nutricionista para tentar encaminhar ela e identificar isso. O que tu acha assim, que seria o melhor caminho para a pessoa começar? Né? Eu preciso emagrecer, eu preciso, né, mudar a minha saúde, mudar a minha rotina. Por onde eu começo, entende? Olha, isso é uma pergunta legal, porque se a gente tivesse uma resposta concreta e objetiva para isso, já estava resolvido. E única, né? E única, já estava resolvido. Cada pessoa... Mas eu acho que começa por um ponto que a gente até começou a conversar, que tu tocou, mas que a gente não conversou sobre, que é a tomada de decisão. Que é o primeiro passo, mas é o mais importante mesmo. Porque o que acontece? A gente já sabe que tem um componente do meio ambiente muito importante na obesidade e nos problemas de saúde que vem com isso. Então é tu remar contra a maré. Se a gente está numa sociedade e que ela é obesogênica, como é que tu faz para não ser obeso? Então é remar contra a maré. Sim. Por exemplo, teu trabalho, teu estilo de vida e como a gente está conformado não facilita tu fazer atividade física necessariamente. Porque imagina, o horário que para a gente é confortável fazer atividade física é o mesmo que é para trabalhar. Então, se a tua prioridade é o trabalho, vai ser, onde é que tu coloca o exercício físico? Ele fica em segundo plano. E aí tu vai fazer antes do trabalho, depois do trabalho ou no intervalo de almoço do trabalho. Não é que tu não possa fazer isso e que tu não vá fazer mais. Tu entende como ele não é a prioridade e não que ele tenha que ser a prioridade em detrimento do trabalho. Mas se a gente não priorizar em alguns momentos do dia ou da semana a tua saúde, tu vai entrar na maré e tu sabe onde ela te leva. Então esse é o ponto. Eu acho que é a tomada de decisão e essa consciência de que é remar contra a maré de certa forma. E aceitar esse fardo. E aí, a partir disso, tu vai encontrar as coisas que funcionam melhor para ti. Mas não vai fugir de ter um programa de atividade física e ter um programa de cuidado com a tua alimentação e uma higiene de sono e manejo de estresse. Não tem como. E, obviamente, não fumar. Vai ter que envolver tudo isso. Agora, o que tu vai acabar fazendo vai depender do que funciona melhor para ti. Tem gente que fazer atividade vai ser fazer zumba. Tem gente que vai ser fazer triatlon. Tem gente que vai ser que nem eu, vai ir para a academia, tentar levantar o máximo de peso que conseguir. É uma questão muito individual, mas o mais importante é tomar essa decisão de tu ter esse comprometimento contigo mesmo de remar contra a maré, de viver uma vida mais voltada para ti e menos dependente do que está no entorno. Só que aí tu vai ter que também mudar o entorno até certo ponto. O ambiente, né? Porque no final das contas, tudo é voltado para a tomada de decisão, né? Tudo vai ser definido pela tua capacidade de tomar aquela decisão. E talvez o que as pessoas estejam tendo mais dificuldade justamente, e aqui está pelo nosso cenário hoje que a gente tem de realidade, que é de... Aparentemente, tudo precisa ser fácil na minha vida. Então, as pessoas estão indo por um caminho, e aí eu volto na questão da rede social, que eu acho que é o que tem mais influenciado nesse tipo de comportamento, de que as pessoas acham que, cara, eu tenho que ficar milionário rápido, eu tenho que ter sucesso rápido, eu tenho que ser reconhecido rápido. Botar o shape rápido. Botar o shape rápido, exatamente, botar o shape rápido. Atropela, né? Atropela. Ninguém mais tem paciência para nada, né? Eu vejo, a natureza nos mostra tanto que as coisas têm tempo, né? Tipo, a colheita, ela tem que ser depois do plantio, tu tem que plantar para colher. Mas a gente vem esquecendo isso. E parece que a gente está sendo cada vez mais estimulado a esquecer que as coisas têm um tempo de maturação. E então, talvez até a gente esteja decidindo com base nessa velocidade e acreditando que isso é o modelo correto. Né? E quando, na verdade, a gente deveria era fazer um planejamento de longo prazo e entender que esse processo é demorado, que esse processo inclui ali eu ter restrições, né? Eu sentir vontade e não, né, sucumbir àquela vontade no primeiro momento. Então, a falta de capacidade de sofrer, talvez, que as pessoas estejam vivendo, que as pessoas não querem mais sofrer por nada. Elas querem ser ricas, querem ter o shape, querem ser reconhecidas. Bonitas. E que
Bonitas, Então, tudo... E que isso aconteça exatamente. sem esforço. E que isso aconteça comigo dormindo. Exatamente, né? Mais ou De menos preferência, isso. porque eu tô descansando e tô... Exatamente. Então, é mais ou menos isso, sabe? As pessoas... Talvez a gente tem que recuperar nas pessoas essa capacidade de entender, cara, sofrer é normal, entendeu? Sofrer faz parte do processo. Então, tu aceitar isso talvez seja um primeiro passo, né? Para que tu consiga depois superar as outras etapas. E outro ponto que eu até queria ouvir a tua opinião é a questão da motivação pessoal. E aqui eu falo da motivação, não daquela motivação de euforia, né? Do coach motivador lá. Motivo para ação. Um motivo. Porque se tu falar para uma pessoa hoje, se tu comer tomate, em 2 dias tu morre, essa pessoa não vai comer tomate 2 dias. Não vai, porque ela vai morrer. Mas tu fala assim, se tu comer mal, tu vai ficar doente. Mas quando que eu vou ficar doente, cara? Um dia. Tu não sente. Entendeu? Exatamente. Claro. Exatamente. Então, como tu colocar dentro da cabeça da pessoa, cara, tu vai ficar doente real. Não tô te dizendo aqui para te assustar. Tu vai ficar, tu vai morrer. O que acontece? Isso até conversa muito bem com o que tu colocou das pessoas serem muito imediatistas e não terem essa paciência. E eu gosto de dizer que no consultório costuma chegar 2 pessoas, tá? Chega ou a pessoa que vai ser a fênix, que ela vai assim ressurgir das cinzas, da noite pro dia vai fazer a água virar vinho. Mas geralmente isso está associado a um evento muito grande, traumático, é muito traumático, muito grande na vida das pessoas. Por exemplo, a pessoa tem um filho. Aí da noite pro dia ela, eu tenho que mudar a minha vida, a minha saúde. Então isso acontece. Às vezes a gente pensa do imediatismo ser o problema, mas dependendo do caso, o imediatismo é justamente o que vai acontecer, que tudo depende do contexto. Agora, para a maior parte das pessoas que não estão passando por um evento tão traumático assim, elas vão no médico, elas fazem o exame de sangue. Aí o exame de sangue assim, deu alterado. Não dói, entende? Exato, não muda a tua vida, Sim. tu não percebe. Então, esse é o problema das doenças crônicas não transmissíveis, assim, que é o diabetes, que é a dislipidemia, que a gente não sente esse tipo de coisa. Essa é a pessoa que vai lá no teu consultório e não volta mais. Isso tipo, acontece. o médico diz, tem que ir, tem que fazer uma dieta, isso aqui, vai lá, não aparece, vai tipo academia, né? Tu vai lá, tu quer fazer, mas tu não... Isso é até uma conversa que eu tenho na primeira consulta com as pessoas, que o que ela está buscando resolver é um negócio de compromisso, independentemente se ela vai ser a fênix ou se ela vai andar degrau por degrau. É que depende de comprometimento. E é um comprometimento, não é comigo, não é com o médico, não é com a esposa, não é com o marido, é com ela. Ela é maior interessada naquilo e é a mais responsável, de fato, por aquilo. Não que tudo esteja no controle dela, como a gente sabe, o ambiente ele faz diferença. Mas se tu começa por ti, por dentro, e aí dali começar a cuidar do teu ambiente também, é a melhor chance que tu tem. E aí, conversando sobre... Tu tinha perguntado exatamente que era sobre o que dá para fazer com relação a isso? Na verdade, porque isso que tu disse, até do comprometimento mesmo, né? A pessoa... ela tem que se comprometer e ela tem que ter um motivo com que ela se comprometa, né? Ah, o motivo, tá. Eu te falo até pelo meu caso. Eu tenho 2 filhos pequenos. E fez ele emagrecer, gente. Então, eu tenho 2 filhos bebês, né? Gêmeos. Cara, eu hoje me sinto com diversos aspectos da minha vida, eu me sinto muito mais comprometido por causa deles. Exato. Entende? Isso mudou completamente minha forma de pensar. Tem um motivo. É como se eles virassem o núcleo de tudo, que tudo tem que dar certo por causa deles. Sim. E antes eu não tinha. Até quando era pra mim mesmo, eu sempre dava aquela, depois eu faço, entendeu? Sabe? Deixa pra depois, ia jogando. Porque, era urgente, mas não é... Tipo, era importante, mas não era urgente, né? Claro. A diferença do cara que tá ali sentenciado, né? Caso ele... se tu tivesse comportamento, tu tem uma sentença. Não, a gente vai jogando pra frente. Hoje, com eles, não. Eu não tenho essa percepção, né? Eu só faço o que é mais importante, o que eu entendo que é mais importante, que vai ser melhor para eles. Esse motivo, ele é muito mais fácil, eu entendo, às vezes, encontrar fora. Então, qual é a dificuldade de eu encontrar dentro, né? Para mim. Porque tu falou, tu tem que ser o centro, tu tem que mudar. Mas, cara, é difícil, muito difícil mudar. Não, é difícil. Né? E aí, por isso que eu digo, que eu falei dessa perspectiva das pessoas ressurgirem das cinzas como a fênix, ela vai funcionar para pessoas que estão num caso extremo. Ou de um trauma, ou de alguma situação. Vai ser isso. Não é à toa que termo de relacionamento faz as pessoas emagrecerem. É isso, entendeu? É um trauma grande para fazer as pessoas realmente pegar das cinzas e fazer um negócio. Depende, às vezes as pessoas ficam felizes, né? Depende do relacionamento. Eventualmente as coisas se resolvem, mas o que eu quero dizer é disso, entendeu? As pessoas precisam ter um motivo muito grande para tomar grandes ações. Mas para a maior parte das pessoas, o que eu gosto de fazer é como se a gente fosse construir uma escada.
E essa escada liga quem tu é hoje, o que tu está fazendo hoje, a uma versão tua idealizada. Pensa assim, as pessoas, como é que seria a minha vida perfeita com relação à minha rotina, do meu cuidado com a minha saúde e comigo? Eu faria exercício de um determinado jeito, eu me alimentaria de um determinado jeito, eu dormiria num determinado horário. E a gente começa a ver qual é a discrepância entre essa pessoa aqui e essa versão idealizada. Onde é que está essa diferença e onde é que está o menor custo de oportunidade? E o maior custo de oportunidade, o que a gente pode mudar para te construir o primeiro degrau a chegar nessa pessoa elevada, nessa pessoa de um comportamento mais coerente com o que tu quer para ti? Porque tem coisas que a gente faz no automático, e a gente faz no automático em função do mundo que a gente vive hoje, que pressiona, a maré, ela te pressiona para entrar naquela rodinha de rato e ficar girando aquela rodinha. Para chegar onde tu quer, tu vai ter que sair dessa roda. E aí, onde é que está o custo de oportunidade? Para muitas pessoas, é um café da manhã já bem tomado. Ao invés de... Aí, por exemplo, digamos que a pessoa idealizada, ela vai na academia 4 vezes na semana. E tu não vai nenhuma hoje. Às vezes é um salto muito grande. Mas ao invés de tu pensar já de cara, tentar fazer 4 vezes na semana, e é possível, não que não seja possível, mas tu pode ser menos exigente contigo. Diz assim, vou me matricular na academia e vou lá ver. Entende? Esse é o primeiro passo. Isso eu já fiz bastante. Esse é o primeiro degrau. Eu já me matriculei em muita academia que eu nunca voltei. Não, mas assim... eu tô brincando, obviamente, mas eu entendi a tua lógica ali. Mas a lógica de construir, de construir uma escada, mas é que aí que tá, tu construiu esse primeiro degrau, mas tu estava comprometido. Não, nem um pouco. Por isso que eu digo que o comprometimento vem antes, entendeu? Aí depois dessa base de que a pessoa entendeu que é o comprometimento e é dela com ela e eu só sou um instrumento que vai ajudar ela a chegar lá, é da gente criar essa versão idealizada e ir construindo passos. Por exemplo, tem gente que a versão idealizada dela é correr uma prova de 5 km. E o que acontece muitas vezes é que nessa trajetória de sair desse lugar aqui, de andando degrau por degrau, para alcançar essa versão idealizada, só o fato dela se mexer faz ela perceber que a versão idealizada ela pode jogar ainda mais para cima, ela pode fazer muito mais. Sim. Eu já tive paciente, por exemplo, que o objetivo dela era correr 5 km. Ela vai correr a maratona de Pelotas agora, entende? Então, assim, mas essa versão idealizada nos ajuda a dar um motivo para a ação. Tu pensar assim, eu posso ser mais, eu posso ser isso aqui. E não é mais numa questão de valor, é uma questão de tu saber que tu tá bem contigo mesmo, de que tu tá em saúde, tu tá em disposição, de que tu tá ali para ti e para os outros também. Então, essa ferramenta que eu falo, que tem a Fênix ou a escadinha, que a gente cria uma pessoa idealizada para ir andando, essa versão idealizada não é para a gente conquistar ela, mas é para a gente ter um norte para mirar, construir um plano para chegar lá, e isso faz a gente andar. E, naturalmente, o que acontece com a maior parte das pessoas não é que elas vão chegar nessa versão idealizada. É que elas vão criar outras versões idealizadas e, às vezes, até mais precisas. Por exemplo, a pessoa quer se exercitar, mas ela não gosta de nada. Ela se matricula numa academia ou num grupo de corrida, daqui a pouco ela se identifica com a corrida. Aí a versão idealizada dela vira ser um corredor, ou um triatleta, ou enfim. Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira. A maior parte das pessoas, a gente vai criar essa versão idealizada e ver onde é que está o custo de oportunidade, criando os degraus para se aproximar daquilo, mas o objetivo não é chegar lá. O objetivo é ir construindo essa escada. No final das contas, isso vira infinito, porque quanto mais tu anda, mais tu percebe que tu é capaz. E aí tu passa a ter uma confiança muito grande. Dizem que 21 dias é o tempo para criar um hábito, né? Tu percebe isso, que isso realmente acontece com os teus pacientes ou não? Esse número, não eu acho confirma. Esse número é um número legal para a gente partir, mas é muito variável. Tem pessoas que tudo depende de muita coisa. Por exemplo, tem períodos do ano que a maior parte das pessoas tem muito mais facilidade porque o motivo para a ação é maior. Ou a disponibilidade do meio ambiente facilita. Por exemplo, agora no inverno é um período onde vários pacientes já começam a desmarcar consulta, começam a não vir, dão um perdido. Por quê? Porque está frio, porque é difícil fazer exercício. O tempo de luz faz a gente ter um humor um pouquinho mais baixo, a gente diminui nossa disposição. Então, assim, tem uma série de coisas que vão determinar o quanto tu consegue aderir àquilo. Mas uma coisa é fato, quanto mais tu faz um comportamento, mais tu replica ele, mais fácil de tu fazer a próxima vez. Por exemplo, quando a gente é criança, é inverno. A criança não necessariamente gosta de tomar banho. Mas aí a mãe e o pai fazem aquela criança tomar banho todo dia. Em algum momento tu aprende a gostar de tomar banho. Então isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem, que ela tem que primeiro gostar para fazer. E às vezes a gente passa a gostar do negócio fazendo. Escovar o dente.
Quando a gente é criança, a gente não gosta de escovar dente, necessariamente. Só que depois de escovar todo dia, tu tem aquela sensação de passar a língua no dente e sentir ele limpo. Quando ele não tá limpo, tu te incomoda. Então, eu não me importo tanto com o número de vezes... tem que atingir 21 dias. Dependendo do caso da pessoa, eu digo para ela focar no agora, focar no momento assim, agora eu vou fazer o comportamento que eu tenho que fazer. Eu não vou me preocupar que eu tenho que fazer isso durante 90 dias, porque se tu, naquele momento que tu tá assim, tu tá no trabalho, aí tu levou tua marmita ali para comer no lanche da tarde, teu lanchinho, e alguém vem com um bolo. Só que tu já comeu bolo no dia anterior. E tu pensa, não quero comer bolo 2 dias seguidos. E aí se tu pensar, vou ter que ficar sem comer bolo mais tantos dias só, ao invés de pensar quantos dias e tentar brigar com todas as vezes que tu não tem que comer aquele bolo, tu só diz assim, eu não vou comer esse bolo hoje e hoje eu vou seguir a minha dieta. Fica muito mais fácil. Então, às vezes, tudo é uma questão de perspectiva. Às vezes a gente tenta pensar assim, vou fazer 21 dias. Mas e quando chega no 21 dias, o que acontece? Talvez tu fique sem norte. Talvez tu fique sem perspectiva. Já fiz 21 dias, agora eu posso relaxar. Então, eu prefiro muito mais que a pessoa esteja presente no momento e pensar e replicar aquele comportamento no agora. E se ela não conseguiu, também não botar muito peso. De pensar de que já foi, agora o que ela tem é o próximo dia, a próxima tentativa. E de tentar sempre resgatar, porque por muitas vezes esse processo ele não é linear. Não é que tu comece a cuidar da tua alimentação agora e tu vai só melhorar. Não, a gente vai começar a melhorar e por vezes a gente vai ter períodos que vai ser mais difícil, período que vai acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente vai precisar deixar isso de lado. Isso é com todo mundo. Então, eu prefiro essa perspectiva de focar no que está acontecendo agora e travar a batalha do agora. Porque se tu tentar travar a batalha dos próximos 90 dias na tua cabeça, naquele momento, é tornar difícil. E a gente tem que fazer ser fácil. É uma construção, né, cara? Até isso para tudo, né? É. Eu acho que para a nutrição... Hoje eu vejo a questão da alimentação talvez como um dos maiores monstros, assim, porque eu acho... Porque a maioria das pessoas passa por essa dificuldade, né? Tirando lá os ungidos que nascem com uma genética de que pode comer o que quiser e não engorda, Sim. que são raros. Sim. Acho que a grande maioria das pessoas sofre com isso, né, cara? Ou já sofrem ou já sofreram. E talvez não sofram mais porque já passaram também dessa etapa, já conseguiram criar um hábito que não seja mais tão sofrido para elas, né? Isso é uma coisa importante, porque o sofrimento, ele é temporário, né? Não significa que lá na frente tu também não vá sentir vontade de comer um doce, né? Ou de comer alguma coisa. Mas aquilo para ti não vai ser uma necessidade, algo que te controla, né? Eu acho que o controle tá muito nessa questão. Tu controla aquela vontade, tu controla aquela necessidade. Mas isso é uma construção, né? Não é do dia para noite. E também tem um negócio que eu falei que no início é mais difícil. Sim. Porque acontece, quanto mais a gente replica um comportamento, mais fácil fica da gente replicar. Só que aí imagina alimentos hiperpalatáveis, assim, que eles têm uma combinação de açúcar e gordura tal, de que ele realmente é diferente de qualquer coisa. Um chocolate ou um salgadinho? Para pensar o seguinte, tu come açúcar de colher? Não. Toma creme de Mas leite leite no bico? condensado, sim. Tu toma creme de leite Leite no bico? condensado na lata direto. Toma né? creme de leite no bico? Não. Come nata de colher? Agora mistura esses dois, bate e bota no freezer. É verdade. Tu pega óleo de cozinha, bota numa colher e engole? Não. Não. Uma frita, uma batata, né? Não, uma batata cozida, tu come assim até estourar? É. Agora frita a batata. Então esses são os alimentos hiperpalatáveis. Por que isso acontece? Porque no nosso cérebro isso é como se desse um curto. E nossos sistemas de saciedade e recompensa, eles ficam alterados quando tem tanto estímulo. Porque na natureza, todos os alimentos que são ricos em gordura, eles são pobres em carboidrato. E vice-versa, todos os alimentos que são pobres em carboidrato, eles são ricos em gordura. Então, na natureza não existe isso. E quando a gente misturou isso, acabou dando um curto-circuito no nosso sistema de recompensa. E que hoje na nutrição e na ciência disso, a gente tem os alimentos que desencadeiam comportamentos semelhantes a vício. A gente não diz hoje, não categoriza que a gente pode ser viciado em alimento, mas eles atuam na mesma área do cérebro, do vício, só num grau de estímulo um pouquinho menor. Só que é na mesma área da cocaína, do jogo, de qualquer outra coisa. Então, por isso que às vezes a gente tem esse comportamento que se assemelha muito. E por isso que o início, deixar de comer doce, um determinado tipo de alimento muito palatável, vai ser difícil. Por quê? Porque tu reforçou esse comportamento várias vezes. Porque imagina, ele é bom pra caramba. Aí tu consome. Só de tu consumir, já fica mais fácil consumir da próxima vez. Mas imagina, tu consumir, tu teve uma recompensa muito grande, que é o prazer de comer.
Então, é muito comum. Eu digo isso por mim. Eu já passei por períodos da vida que eu já era formado, já atuava como nutricionista e que eu era sócio de uma academia, tinha uma padaria maravilhosa perto. E aí, naquele estresse de trabalho, eu ia lá, pegava um folhado. Aí isso foi um dia na semana. Passou para 2 dias da semana. Passou para 3. Quando eu vi, eu estava comendo 4 dias da semana e estava com mais de 90 quilos. Virou normal? Virou normal. Por quê? Porque a gente tende a repetir uma coisa que a gente faz muito e quanto maior a recompensa disso, maior... Entende? Então, entende como é uma rodinha de rato que as pessoas estão, que não é culpa delas, é que o ambiente que a gente vive, ele propicia isso. E aí tu viver contra isso é tu remar contra a maré, especialmente no início. É como se tu fosse lançar um foguete. 90% do combustível do foguete é para sair de órbita. Sim, depois então, a maior parte do esforço que tu vai ter vai ser para sair daquela inércia, para depois que tu tá bem estabelecido, tu fica numa velocidade de cruzeiro com uma manutenção muito baixa. E isso vocês podem ver em pessoas ao redor de vocês que já desenvolveram isso, elas conseguiram sair de um determinado padrão de comportamento para chegar nessa versão mais idealizada e hoje parece que elas fazem com menos esforço, porque depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos se alimentando com base de alimentos sendo vegetais, frutas, carnes magras e uma alimentação natural, não é que não tem o donut, não é que não tem o doce, mas isso é exceção, não é a regra. Legal. Fica muito mais fácil depois de um tempo, mas aí tu tem que ter fé de que vai ficar fácil e tem que ter tomado a decisão de enfrentar os demônios, não é simples. Muito bom. Cara, não sei se tem mais alguma pergunta, Marcelo. Tem um monte. A gente não tem tema, não é? Não tem tempo. Mas isso é muito bom porque aí a gente deixa aberto para o próximo episódio, né? Perfeito. Muito legal. E perguntas que surgirem, né? Que vão surgir muitas. Depois a gente para pensar, por que eu não perguntei aquilo pro cara? Na hora, exatamente. Cara, Iraí, te agradecer mais uma vez, cara. Muito bom te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite, muito legal pessoal. Mesmo. Queria te perguntar, tu quer deixar teu contato aí nas redes sociais? Ou como é que o cara te acha? O teu consultório, onde é que a pessoa te acha? Né? Então, bom, pelo menos eu tenho essa facilidade de me achar que meu nome é Iraí Moreira, né? Não tem muitos por aí. Se a pessoa procurar por @Iraí Moreira, não vai ser difícil de achar. Por enquanto, nós trabalhamos com o Instagram. E é isso. Novidades em breve. Outro pedido que eu ia te fazer, tem algum livro que tu leu, que tu acha... Não precisa ser sobre nutrição, tá? Mas tu acha que pode mudar o jogo da pessoa que está tentando hoje melhorar, que está tentando superar essas dificuldades que a gente conversou? Qualquer área, seja ela qual for, mas que tu acha que seja relevante para a pessoa. Olha, tem 2 livros da minha área assim, que eu recomendo bastante, que na verdade não são da minha área, mas são da saúde, que envolvem a alimentação de uma forma. Um deles é Pense Magro, que é de uma autora que ela é filha do psicólogo que desenvolveu o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E ela aplica o TCC ali no livro dela, ensina a aplicar o TCC voltado para o emagrecimento. E por mais que esse nome seja um pouco contraditório e seja um pouco rude de uma certa forma, até ali no livro ela é bem direta e às vezes parece ser ríspida com algumas coisas, mas ela é bem direta e ela vai na ferida mesmo. Ela faz a gente entender que por mais que tenham coisas que estejam fora do nosso controle, a gente tem que tomar uma atitude se isso é importante o suficiente para ti. Então, Pense Magro é um livro que eu recomendo para a maior parte das pessoas e foi um livro que me ajudou muito na minha própria jornada pessoal de emagrecimento. E o outro é Outlive, que é um livro de um médico renomado, que é o Peter Attia, e ele aborda a medicina e a saúde de como ela vai ser nos próximos 100 anos, que a gente está começando uma revolução na medicina hoje na área da saúde, que antes a gente não tinha. Se a gente for ver os últimos 10 anos, 20 anos, o que a nutrição, a psicologia, a fisioterapia, a educação física evoluiu de importância, nesse livro ele mostra como a gente consegue viver mais e melhor e combatendo os principais problemas de saúde que a gente tem através dessas ferramentas, através de exercício, alimentação, manejo de sono, de estresse. E é isso. Esses são os 2 livros que eu recomendo. Muito bom. Não, agradecer mais uma vez a Obrigado, presença do Iraí. Obrigado. E volto sempre que vocês me convidarem. Tamo aí. Será? Com certeza. Só fazer um videozinho no final. Valeu. Parece. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu.